Uma das coisas que eu gosto de fazer ao fim de semana, até porque normalmente os mercados, nem sempre é assim, estão mais calmos, mas por exemplo este fim de semana é um deles, é sinceramente não olhar para narrativas, não olhar para notícias, apenas e só olhar para o gráfico, estar ali umas horitas, a olhar ali para os gráficos, a ver o que é que está a acontecer, tipo de padrões, diferentes indicadores e tudo mais. E é algo que efetivamente me permite posicionar a nível emocional para a implementação de estratégias ao nível de investimento. E hoje resolvi partilhar um pouco uma das análises que neste momento estive a fazer, aqui enquanto estava sentado ao computador. Eu acho que é efetivamente esclarecedora porque é que estamos numa fase tão importante e que pode ditar de facto o rumo dos mercados nos próximos meses. Portanto, meus amigos, se gostas deste tipo de análise, já sabes, vê até ao final do episódio que seguramente vai valer a pena. Então, bem-vindos, meus caros. É domingo, é verdade, não é dia muito normal para estar a trabalhar, mas eu gosto tanto disto, sinceramente, que às vezes custa-me estar afastado. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de carregar no gosto, meus amigos. Quando eu não vejo 500 gostos num episódio, fico logo deprimido e nem me apetece gravar mais. Portanto, ajuda também porque, efetivamente, isto é conteúdo gratuito para ti e eu não te peço muito, sinceramente, é só carregares no gosto, está bem? Portanto, e já agora partilhar, se por acaso achares que merece. Vamos então avançar e vamos mergulhar para os gráficos. Este gráfico é o gráfico de Bitcoin, ok? Eu estou a utilizar o BLX, que é para me dar uma visão global de todo o mercado. Estou no time frame semanal. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a importância do nível que nós estamos ao nível do RSI. Nós estamos numa zona aqui neste momento dos 47, reagimos na zona aqui dos 44 e vocês podem ver que esta faixa entre os 43 a 47 por norma são fases importantes e que funcionam como suporte. E estas bolas que aqui estão, quando nós estamos abaixo desta faixa aqui amarela entre os 43 a 47, significam algo que vocês vão rapidamente entender, que é exatamente situações em que estamos numa fase final de bear market ou períodos de capitulação, ok? Portanto, acho que é por demais evidente. Portanto, nós não queremos, para quem está a torcer que o ativo continue a subir, nós não queremos ver perder esta faixa dos 44 a 48 pontos. Ok? Ponto número 1. Segundo ponto, nós estamos a fazer algo que, infelizmente, não é muito benéfico para o mercado, que é uma divergência negativa ao nível do RSI na semanal. Uma coisa são timeframes com mais 4 horas e a diária, outra coisa é quando nós temos uma divergência negativa ao longo de um espaço temporal muito significativo. E esta divergência, ou seja, o primeiro alto, que foi em março de 2024, ou seja, passou um ano, neste momento nunca mais conseguimos conquistar esse alto dos 88 pontos. Olha, é um dos problemas, quando nós atingimos patamares tão elevados, como por exemplo aconteceu aqui em janeiro de 2021, chegámos aos 94, a partir daí, quando nós temos uma queda do RSI, quando voltamos a subir, é muito difícil ultrapassar o máximo anterior e isso de facto vai criar uma divergência negativa. E essa divergência negativa é claramente visível aqui no gráfico desde março, exatamente, de 2024 a neste momento janeiro de 2025. Semelhante ao que aconteceu em abril de 2021 para novembro de 2021. E a partir do momento que estes RSIs começam a cair e o ativo continua a subir, por norma significa que estamos a perder força. Este é um indicador de força. Se o indicador está a mostrar fraqueza, significa então que essa força está a diminuir no mercado. Então, o que é que neste momento nós podemos ver? Nós podemos ver que qualquer reação que aconteça ao nível do RSI vai precisar, para invalidar esta divergência negativa, evidentemente que ultrapassar este alto dos 78 pontos ao nível do RSI. É uma subida gigantesca e que seguramente iria levar Bitcoin para máximos históricos. Mas, mesmo que não aconteça esse ultrapassar dos 78 pontos, precisamos de quebrar esta resistência diagonal que aqui está, pronto, mais ou bem medida, aqui assim mais detalhada, ok? Sim.
Pronto, precisamos de quebrar esta resistência diagonal. Neste momento há muito espaço para subirmos e para virmos testar esta resistência do RSI, que pode também levar a máximos históricos, como por exemplo este topo dos 78 pontos ao nível do RSI levou que o preço chegasse aos 105 mil dólares e anteriormente estava nos 73 mil dólares. Portanto, tudo isto significa que há uma margem clara para subir, certo? Mas para ultrapassarmos uma divergência negativa, efetivamente precisamos de quebrar este último pivô de alta aos 78, ou se tivermos um novo aqui, por exemplo, vamos supor que vamos só até aos 60 e depois continuamos a cair, então esse pivô de alta será os de 60 pontos ao nível do RSI. Também muitíssimo importante é a forma como o ativo Bitcoin vai reagir, porque, na minha opinião, nós estamos num destes dois momentos, que é ou estas setas aqui, o que vocês podem ver aqui a branco também, ou nós estamos a repetir o que aconteceu em maio, junho, julho de 2021, ou estamos a repetir mais ou menos a zona aqui de dezembro de 2021, janeiro, fevereiro de 2022. E porquê? Esta linha branca que aqui está é uma linha muito poderosa e muita gente olha para ela, tudo que é investidores e traders olha para elas, que é a linha móvel de 21 períodos, e para isso vocês sinceramente basta apenas escrever SMA, ou Simple Moving Average, ou está aqui, por exemplo, naquela está, aqui. Média móvel simples, se assim quiser, e depois configuram para 21 períodos. Se nós podemos constatar o seguinte: nós quebramos essa linha móvel em maio de 2021 e depois continuámos a cair, certo? Reparem bem o que é que aconteceu ao nível do Stochastic RSI. Nós estávamos em níveis de reset completo. E depois tivemos uma subida, porque normalmente o RSI, este oscilador de movimento, normalmente vai à parte inferior, depois vai à parte superior. Isto é muito comum, basta vocês verem o histórico do Stochastic RSI em qualquer ativo, em qualquer time frame, certo? E nós podemos ver que quando tivemos este movimento de subida ao nível do Stochastic RSI, Bitcoin passou a resistência da linha móvel de 21 períodos e depois chegou até ir aos 84 mil dólares e fazendo novo alto mais alto, certo? Mas se compararmos com o que aconteceu, por exemplo, em março de 2022, em que nós de facto tivemos uma queda, perdemos a Moving Average de 21 períodos, viemos cá abaixo ao Stochastic RSI, arrancámos ao nível do Stochastic RSI, agora reparem a força que houve ao nível do movimento. Foi muito fraquinha este movimento aqui de subida. Reparem a diferença do movimento anterior para este. E depois, ainda por cima, fomos rejeitados pela linha móvel de 21 períodos. Isto veio validar, obviamente, um bear market consequente. Logo, certinho. E o que é que está neste momento a acontecer agora? Nós estamos exatamente numa fase determinante para o futuro de Bitcoin. Porque nós neste momento estamos a subir, ou melhor, pelo menos parece que estamos a começar a subir ao nível do Stochastic RSI, temos muita margem para subir, portanto nós podemos ter aqui várias semanas com tendência de alta ao nível do Stochastic RSI. Agora a questão é saber se vamos fazer um movimento mais expressivo ou um movimento de lateralização, ok? E isso efetivamente, na minha opinião, vai determinar o futuro de Bitcoin para os próximos meses. E a resistência principal vai ser esta linha móvel de 21 períodos, que nós podemos começar a ver que ela começa a querer ficar mais horizontal. Portanto, e o ficar mais horizontal significa também que esta resistência ao nível dos 93 a 95 mil dólares é também uma resistência estrutural para Bitcoin, não só porque foi a base de consolidação desta zona de distribuição, mas também é a confluência com esta linha móvel de 21 períodos. E vocês podem dizer assim: Alex, mas nós também tivemos essa situação anteriormente. Nós tivemos isso em junho, julho, agosto, setembro de 2024. É verdade. E isto foi efetivamente um sinal de acumulação de Bitcoin. E para nós percebermos, estamos a formar novamente essa zona de acumulação mais prolongada, vamos ter que olhar para os fundos de BTC. Porque se nós continuarmos a fazer, depois deste bounce, continuarmos a fazer
altos mais baixos, peço desculpa, baixo mais baixo, significa que não estamos em período de lateralização, significa sim que estamos em período de tendência de queda efetiva, ou seja, o denominado bear market, ok? Portanto, muita atenção. Agora, há um player que, na minha opinião, vai ser determinante para o desenvolvimento de Bitcoin, e eu estou a falar do SP500. O SP500 digo mercado tradicional, mas pronto, o SP500 toda a gente conhece e efetivamente é determinante. No curto prazo, nós podemos ver que podemos estar perante uma possibilidade de um bounce no SP500, o que efetivamente vai ajudar a um bounce exatamente em Bitcoin. Nós estamos muito próximos de quebrar esta resistência diagonal que aqui está vermelha e estamos a fazer um baixo mais alto num time frame diário, certo? Esta última vela diária de sexta-feira foi uma vela interessante porque de facto nos mostrou fraqueza, mas agora houve pressão de compra. Portanto, a expectativa é que o SP500 consiga neste momento, durante as próximas semanas, quebrar esta resistência diagonal e fazer altos mais altos. Caso sejamos rejeitados por esta resistência diagonal aqui vermelho e que não consigamos de facto fazer altos mais altos ou baixos mais altos, efetivamente vai ser um mau sinal e significa que nós vamos ter uma queda ainda mais expressiva no SP500 e consequentemente no mercado das criptomoedas. Um dos fatores, agora a nível de catalisadores externos, que pode levar a um aliviar dos mercados, dos sintomas dos mercados, é o que vai acontecer no dia 2, porque é o dia da implementação de muitas tarifas ao nível dos Estados Unidos. E, tal como acontece em coisas boas, o buy the rumor, sell the news, também acontece nas coisas más. Ou seja, neste momento o mercado já está a precificar essas tarifas e quando elas aparecerem ser tipo um libertar, ou seja, o sell the news e permitir uma subida deste ativo e de muitos outros ativos. Ok, mas isto será apenas e só, na minha opinião, algo que pode acontecer no curto prazo e não a médio prazo, porque a médio prazo nós estamos com um problema muito significativo. E este gráfico é o SP500 novamente, e vocês podem constatar, sempre que nós tivemos movimentos de queda ao nível do RSI, e eles aqui são mais do que visíveis, por norma o SP500 tem dificuldades em comportar-se bem. E nós, efetivamente, invertemos tendência no RSI, num time frame semanal, no SP500. E isso é factual, meus amigos. Não é aqui bolas de cristal. Isso é factual, ok? Agora, quando nós temos essa inversão de tendência, por norma, nestes ativos que têm de facto uma forte pressão de compra, até porque estão associados às principais empresas, depois trocam as empresas para sempre ter um desenvolvimento, uns ganhos significativos, nós podemos ver que costumam surgir divergências negativas. E estas linhas brancas aqui verticais, vocês podem constatar, significa exatamente isso, que nós tivemos divergências significativas até depois termos uma queda pujante, ok? Reparem, aqui o preço continua a subir, queda muito expressiva. O preço aqui foi mais a lateralizar, queda expressiva. O preço continua a subir, queda significativa. O preço continua a subir, queda ainda mais significativa. E aquilo que nós podemos ver é que nós estamos com uma divergência negativa ao nível do SP500 desde abril de 2024, certo? Não, peço desculpa, mentira, é aqui. Desde julho de 2024. Portanto, já são vários meses em que nós estamos a ver o ativo a subir sem nenhuma queda expressiva. Agora, efetivamente, essa queda pode ter chegado. E se nós olharmos para... Vamos lá ajustar aqui isto, apagar aqui isto também, que isto era do outro gráfico. Se nós repararmos, o que está a acontecer é que o SP500 tem mostrado efetivamente muita força, porque tem feito baixos mais altos desde outubro de 2022 e as quedas, quando acontecem, têm um espaçamento ainda significativo, ok? Mas sempre a fazer baixos mais altos. Mas neste momento, reparem bem, quando nós estamos a fazer as retrações, elas estão cada vez mais próximas. Reparem, tivemos uma em novembro de 2024, tivemos uma em janeiro de 2024 e logo a seguir tivemos em março de 2025. E o pior é que esta retração não foi uma retração para apenas fazer um baixo mais alto, nem mesmo um duplo fundo, foi sim um baixo mais baixo. E isto significa, meus amigos, que desde
outubro de 2022, o S&P 500 quebrou estrutura, certo? Quebrou estrutura e neste momento está em tendência de baixa. Uns podem chamar bear market, outros podem chamar outra coisa qualquer, mas isto é factual e isto vai ter que ser resolvido. Agora, quando é que vai ser resolvido? Nós podemos olhar aqui para o RSI. E se nós olharmos para o RSI, podemos ver sempre que nós tivermos movimentos de tendência de baixa no RSI, por norma ele vai a patamares de 33 pontos, 31 pontos, 29 pontos, 24 pontos, 20 pontos, 16 pontos. Nós neste momento, meus amigos, estamos nos 41 pontos. Ou seja, há muita margem ainda para o S&P 500 fazer uma correção decente que limpe o mercado e que faça um reset ao sentimento que neste momento ainda é muito bullish, que há muito aquela narrativa do buy the dip. E isto, atenção, são factos, não são opiniões, não é tentar-vos provar uma ideia, nada mais do que isso. É a minha obrigação, na minha opinião, transmitir-vos aquilo que neste momento está a acontecer. Ok? Pronto, eu acho que sobre este assunto estamos falados. Já agora comenta o que é que tu achas. Agora, relativamente a altcoins. Eu estive a ouvir um episódio no canal Crypto Banter e foi uma conversa que eles tiveram lá, o pessoal que trabalha lá. Eu gosto de ouvir diferentes youtubers e diferentes pessoas. Umas coisas concordo, outras coisas não concordo, mas faz parte do meu trabalho ouvir determinadas coisas, até exatamente para perceber aquilo que está a acontecer e transmitir-vos o melhor conteúdo de qualidade. E começou-se a falar sobre altcoins. E de facto, por exemplo, aqui este speaker falava, porque é que nós não temos uma alt-season? Nós vamos ter uma alt-season, de certeza absoluta vamos ter uma alt-season, porque nós temos sempre uma alt-season. Mas depois, acho que é o CEO, o Ran, começou a falar e explicou muitíssimo bem porque é que nós não tivemos uma alt-season neste ciclo e vocês precisam de compreender isto, ok? Meus amigos, despeço-me com 2 ou 3 minutos que agora faltam deste vídeo para ouvirem este excerto. Vemos no próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal, carregar no gosto e até lá. Let's talk here. Let's jump to the real topic here. Are we ever going to see, or this year, are we going to see a 40 to 50% Bitcoin dominance? Like, why are you guys saying that it's done now? There's no alt season coming now. We've had it every cycle, but everyone's saying that there's not going to be an alt season now. Like, where's your head? Do you think the days of low dominances is gone? Tell us why you think there is. I'm very happy to share my thoughts. Because that's how the market takes profits. Because without an alt, how could anyone Sheldon, who's taking profits? Because if 25% people that have been accumulating these areas. Hold on. Okay, let's talk about who's been accumulating, right? So yes, 28% of the total Bitcoin's net inflows were MicroStrategy. MicroStrategy ain't taking profits into altcoins. Okay, the about 20% of the remaining BTC inflows were ETFs. The ETFs ain't taking inflows, which means that 45% of the inflows, the net inflows into Bitcoin, were ETFs and MicroStrategy. Those guys are not going to ETH and Solana and Dogecoin and everything else. In the old cycle, the cycle was completely different, where there weren't institutional shareholders, there were no ETFs. It was people, it was private investors and crypto-related funds. And those private investors and crypto-related funds basically made money on Bitcoin, moved down the risk curve or up the risk curve to ETH, moved up the risk curve to Solana, moved up the risk curve to all those ones, right? Now, the market is completely different.